Bom dia. Bom, meu nome é José Idazi, eu sou biólogo, mestre e doutor em ecologia e evolução, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito bom de falar, delicioso o assunto, que é a evolução das aves. Então, primeiro a gente tem que ver um pouquinho sobre as eras geológicas, né? Então, para a gente começar a conversar sobre as aves, a gente pode marcar uma data legal, que seria no Carbonífero, no período carbonífero, bem na era paleozoica. Então a gente pode ir aqui para baixo, né? A gente está aqui no Holoceno, a gente vai descendo, então indo até 65 milhões de anos atrás, lá no Cretáceo, mais um pouco, 200 milhões de anos atrás, mais um pouco, a gente chega aqui no Permiano, lá mais ou menos 300 milhões de anos atrás, e aí a gente chega no período carbonífero, ok? O que aconteceu nesse período carbonífero? Bom, a gente teve a aparição de um grupo bem importante, que é a do grupo dos répteis. E o que tem nos répteis, qual que é a importância dos répteis, né, em todo esse processo evolutivo? Qual característica que importa mais, que mais vem à mente, né, da importância dos répteis? Seria o ovo amniótico. E o que é o ovo amniótico? É que o ovo, né, desses animais, ele tinha o embrião protegido pelo âmnio que dava proteção e que impedia o ressecamento. Então, um grupo de anfíbios, né, que teve esse tipo de mutação e que aí conseguia colocar os ovos até mais para regiões um pouco mais desérticas, que tinha menos água, né, no geral. Então a gente tem aí para a gente se situar, que no período carbonífero, aí a gente tinha os anfíbios, um grupo de anfíbios ele saiu, né, ele surgiu, ele originou o grupo dos amniotas, e aí a gente tem o restante aí dos répteis, né, que aí vem as tartarugas, os esquamata, que são os lagartos, e vários outros répteis. E também a gente teve a origem dos mamíferos. Mas a gente tem que perceber que há mais ou menos 250 milhões de anos, esse MYA quer dizer milhões de anos atrás, a gente teve uma extinção em massa, bem importante, que é a extinção do Permiano. Nesse final do período Permiano e começo do Triássico, o que aconteceu? Começou um monte de vulcanismo na Terra, pelo que já se sabe, né, pelo que se sabe, e aí começou a ir muito CO2 para a atmosfera. Esse CO2 ele aumentou a temperatura do ambiente e também tornou os oceanos mais ácidos. E aí toda essa mudança aí no ambiente acabou causando a extinção de mais de 75% das espécies que ocorriam no planeta. E aí a gente começa o Triássico, né, com uma característica bem importante, que como várias espécies tinham sido extintas, e o período de extinção estava acabando, tinha um monte de nicho aberto, entre aspas, nicho aberto, né? Que é assim, tinha um monte de espécie que fazia um tipo de coisa, mas aí veio a extinção, tirou uma espécie específica, e aí o que ela fazia no ambiente ficou aberto para outra espécie poder fazer, né, se aquelas características do vulcanismo, do CO2, se tudo isso desaparecesse. E é o que acontece. E um grupo que poderia ficar no lugar seriam os répteis. E também apareceram os mamíferos nessa época, né? Mas os mamíferos dessa época, do Triássico, eles eram só normalmente uns roedorzinhos pequenos que não tinham tanta importância, mas que ganharam importância depois do Cretáceo, quando os dinossauros desapareceram. Mas aqui a gente vai focar em outro grupo que apareceu também no Triássico, que são os dinossauros, e que já eram bem diversos nesse período. E a gente pode, então, ir logo para a evolução dos répteis.
Então a gente tem aí que grupos de lagartos surgiram que, bem inicialmente aí na evolução dos répteis. A gente tem também os crocodilos, os pterossauros, e inclusive os pterossauros eles alcançaram os céus antes das aves. Isso é uma coisa bem interessante de notar. E depois os dinossauros. Então a gente também já nota outra coisa. Os dinossauros não são, os pterossauros não são dinossauros. Eles são outro grupo. E aí a gente vai para a Superordem Dinossauria, que são os dinossauros que a gente gosta tanto de estudar, né, que tem tanto filme. E um grupo que existe ainda, né, de dentro dessa Superordem Dinossauria são as aves. Então as aves são descendentes diretas dos dinossauros. Mas o que é um dinossauro? Bom, a gente tem que notar esse plano de movimento parassagital, que é como se fosse essas pernas paralelas movendo, uma move uma vez, a outra move depois. Esse movimento paralelo das pernas, que parece um robozinho, parece um brinquedinho, né, andando, que é o que marca os dinossauros. Pode parecer engraçado, mas o que a gente nota mais para saber se é um dinossauro são os quadris deles. Que a gente tem duas ordens, dentro da superordem dinossauro, a gente tem duas ordens principais. A ordem ornitisquia, né, que, por exemplo, os triceratops, que eles possuem o isquio paralelo ao pubis. Olha aqui. Então, o isquio está paralelo ao pubis. E já na ordem saurísquia, que é de onde vão surgir as aves, o isquio não é paralelo ao pubis. Beleza? Então isso já é algo bem importante aí para vocês. Então a gente tem a ordem ornitisquia e a ordem saurísquia, notando que dentro da saurísquia vão surgir os dinossauros do grupo Maniraptora, e desses dinossauros eles vão ter alguns descendentes mutantes que vão dar origem às aves. Então a gente tem toda a evolução das aves aí em frente no grupo Saurísquia. E aí, já aproveitando, né, colocar o nome, né, da música, Stairway to Heaven, porque a gente está tendo mudanças graduais que vão levar aos céus. Isso para as aves. Os pterossauros eles já tinham conseguido isso no começo do Triássico. As aves mesmo vão alcançar o céu no Jurássico. E primeiro, o que aconteceu? Bom, a gente tem um grupo que chama Quelurosauria, e que eles tinham umas penas um pouquinho diferentes. Eles eram protopenas. Então, como se fossem quase uns pelinhos, assim, que podiam ser coloridos também. E aí, a partir desses pelinhos, dessas protopenas, os outros animais foram surgindo, foram ocorrendo várias mutações, e aí já nos Maniraptora, que é um grupo descendente desses Quelurosauria, a gente já vê penas completas aparecendo nas espécies. Depois a gente teve o aparecimento dos Aviale no Jurássico, e aí dentro dessa Aviale que a gente tem o Archaeopteryx, que é uma ave que marca, né, o aparecimento do voo nos dinossauros. Depois a gente tem as aves que a gente conhece, que são normalmente chamados de neornites. E aí a gente tem algo interessante, né, para notar aí com as penas, que é que os dinossauros, principalmente esses próximos das aves, eles não eram todos verdes, né, que parecendo um lagarto. Esses, principalmente os mais próximos das aves, eles eram bem coloridos e bonitos, e chamavam a atenção das fêmeas, né, por meio de seleção sexual e tal.
E isso a gente pode ver que está acontecendo no meio científico e também no meio cultural, né, de uma forma geral. Então, por exemplo, esse Quelurus, ele era retratado como como se fosse um lagarto bípede verde. E hoje em dia a gente já tem uma imagem dele bem mais colorida, vermelhinha, né? E que mostra um pouco mais que relata um pouco melhor essa vida, entre aspas, né, dos dinossauros em mais aspectos. E aí a gente tem que estudar também a evolução da asa e do voo. Então, a partir de braços, né, que tinha nos Maniraptora, que são grupos aí dos Saurisca, esses braços eles foram se modificando em alguns grupos, e aí foram surgindo o que a gente chama de aves, o que a gente chama de asas, quer dizer. E aí a gente tem que então estudar como surge o voo nas aves, né? Como que foi, o que gerou o voo nas aves e o que pode ter ajudado a aparecer essas asas. Então a gente tem 4 hipóteses para o aparecimento do voo nas aves. Então o primeiro é que é mais ou menos a hipótese do corre e pula, que é que os dinossauros eles corriam e aí eles tentavam dar uns pulos maiores, e aí dessas tentativas aí, dessas vezes que eles pulavam, que iam tentando pular mais alto para talvez pegar insetos, e talvez os que pulavam mais alto eles conseguiam pegar mais insetos do que outros, aí ia surgindo o voo nos dinossauros. Outra hipótese, que seria a corrida ajudada por asas, que seria assim, os dinossauros eles estavam correndo e aí eles davam impulsos com as asas para que eles corressem mais rápido. Uma terceira hipótese é a corrida inclinada, em que as aves elas conseguiam correr em superfícies inclinadas. A gente vai ver um videozinho agora e vocês vão entender certinho o que isso quer dizer, que mostra o que essa corrida inclinada pode ter dado de vantagem para as aves. E outra hipótese, que é uma das que eu mais gosto, que é a da escalada e planeio. Então, que os dinossauros eles escalavam as árvores, e aí eles lá de cima eles pulavam e planavam para conseguir talvez pegar presas, pegar insetos no caminho, e aí daí pode ter surgido seres mutantes, né, indivíduos mutantes, que aí foi aumentando a capacidade de planeio e também depois de voo. E aí eu quero perguntar para vocês, né, ver se todo mundo sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E aí a gente sabe que as aves são descendentes de dinossauros, que são descendentes de répteis, que são descendentes de anfíbios. Então a gente tem aí o aparecimento do ovo muito antes do aparecimento das aves até. Então quem veio primeiro foi o ovo e não a galinha, né? Então antes aqui de acabar, vou mostrar um vídeo para vocês. The evolution of flight in birds has long been a great scientific puzzle. Fossil evidence from the past 40 years has established that birds descended from theropods, a lineage of two-legged dinosaurs that included species with feathers on their bodies and arms. But those early animals could not fly. So how did birds take flight? A new hypothesis came from my studies of young birds that are learning to fly. Percebam que ele está começando a falar daquela hipótese da superfície inclinada, né?
I've been studying the mechanics of bird flight for over 3 decades at the University of Montana's Flight Lab. I became interested in an intriguing question that critics of evolutionary theory had posed to Darwin. So there's a gentleman by the name of Sir George Jackson Mivart. He challenged Charles Darwin when Charles wrote The Origin of Species. Darwin had proposed that structures evolve through intermediates. So a wing would have evolved from forelimb in stages. Olha a ideia da evolução But some gradual. of those early stages were clearly not capable of flight. Mivart confronted Darwin. He said to Darwin, how do you explain in the evolution of birds from reptiles the function of half a wing? So to answer that question, I looked to a living example. Bird chicks with small, immature wings. I wanted to make careful observations of how chicks use their wings as they learn to fly. I was keeping the birds on these shiny floor, clean lab conditions, and trying to have them go up a wall that was slick to fly up to their siblings. As soon as a rancher came in once and said, what are these birds doing on the ground? They hate being on the ground. Give them a bale of hay, give them something to get up on. As soon as I got some hay bales for the chicks, we made an interesting observation. I came back one day, and my son, who had been helping me, I asked him, how are they doing? How was the data today? And he says, it was horrible. I say, why? He says, they were cheating. And that moment, a watershed moment in my life, what do you mean they were cheating? They ran straight up vertically. I said, that's impossible. To better understand this behavior, my son Terry and I decided to carefully measure how young birds use their legs and wings together to travel up ramps of different angles. So here's our little experimental animal here. And My friend Julia Clark, an expert on the evolutionary origin of birds, joined us on our experiments. The first angle is not steep. It's wild. Right. This is not a trained animal. This is not a trained animal. That was easy. Just walked, no problem, Strolled. nonchalant. Yep. No wing necessary. Next, we try a sharper angle. Okay, so this is much steeper than before. It is. Let's see what happens. There we go. You're not sure what you see because it's Exactly. so fast. And until you see it in slow motion, you don't know how beautiful it actually is. This time, the bird used its wings as it ran. And every time it felt like it was falling backwards, it used its wings not to pull it up. And this is what we discovered. It wasn't to lift it up and take it like a bird flying straight up to this refuge. It was using its wings to pull it forward onto this log. And now, a really steep ascent. That is going to be a challenge, right? So this is now nearly vertical. This is vertical, standing tall, vertical like any tree. Right. Let's see what the animal can do All to right. negotiate this. It can fly, but But it's still using its legs. Still using its legs. it climbed Incredible. with its legs, using its wings to pull it towards the Vejam tree, aí but not to fly it up. que a superfície é bem íngreme e ele consegue subir mesmo assim, e com a ajuda também das penas, né, com a ajuda das asas dele, não só com as garras. Então tem essa hipótese também da subida inclinada. I have also observed the same behavior in the wild. And I have even seen young birds use their wings to assist their hind limbs to paddle across a body of water. So Ken, how did this change the way we think about how dinosaurs get in the air? Well, we now know that there are a lot of dinosaurs, little feathered theropods that have little wings. And the explanation for their existence is really difficult to resolve. And I think that a reasonable explanation is to look at what young birds with similar wings can do today. Birds show us the possibility
of what these dinosaurs could have done. Scientists have long debated two main possibilities for how flight Diz aí evolved. duas, mas a gente viu que são mais, né? Dinosaurs could have Mais used their hipóteses. clawed hands to climb up trees and then glide down, with this gliding behavior eventually evolving into flight. Or dinosaurs could have run faster and faster on the ground, flapping their wings, and some species then evolved the ability to fly. But our research suggests a third possibility. So every bird that we've looked at, dozens of different species, do this behavior. They exhibit this behavior of flap and running. No gliding. They don't jump off of a bale of hay and glide down, and they don't fly up. They flap, run up, and they flap down. Juvenile theropods might have used their forelimbs similarly. In the adults, the legs alone were probably sufficient to escape predators or to hunt down prey. But in growing theropods, small wings provided an advantage. Just imagine the selective pressure at the time of theropod dinosaurs. Everything's trying to eat everybody, chasing everybody. If you could have moved up to an elevated refuge with the use of these little wings, you would have lived to see tomorrow. Those young theropods would have run up to escape predators and then flapped back down when it was safe. Over time, small wings evolved into larger ones until these feathered dinosaurs were able to take to the air. Entenderam, pessoal? Então, o que a gente tira desse vídeo, né, e da verdade da aula toda, é que existem vários meios de conseguir o céu. Então, a gente às vezes não precisa pensar que uma hipótese tem que estar certa e outra totalmente errada, mas às vezes a mistura dessas hipóteses pode ter influenciado o voo das aves. Então, se a gente voltar aqui, às vezes todas elas podem estar um pouco corretas, né? Às vezes uma está em porcentagem, né? Um pouco, talvez tenha tido maior contribuição do que outra, mas essas ideias elas são importantes para a gente entender o voo aí nas aves. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula aí de evolução das aves. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.